gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas a todos e muito especialmente à nossa convidada de hoje, a doutora Ana Sofia Santos, a qual agradeço imenso a prontidão a este convite lançado pelo CEBAL para mais um dia com. A doutora Ana Sofia é a diretora-geral do recém-criado Laboratório Colaborativo Inove, que é um dos 5 laboratórios que foram criados no setor agroalimentar. É uma associação para investigação, inovação em nutrição e alimentação animal, uma associação sem fins lucrativos, cuja atividade foi iniciada recentemente, e esta está assediada na Estação Zootécnica Nacional do Polo de Santarém, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. Portanto, este é um laboratório que vai estudar diferentes ingredientes que possam reduzir de alguma forma a dependência externa que Portugal tem de matérias-primas para a nutrição, para a alimentação animal. A doutora Sofia é mestre em produção animal pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa e doutorada em ciência animal pela UTAD. Foi durante bastantes anos professora auxiliar da UTAD até 2020, onde desenvolveu investigação na área da nutrição e alimentação animal. Atualmente, para além de diretora para a Ciência e Inovação do Laboratório Colaborativo FIDINOV, é também vice-presidente da Animal Task Force, é também presidente da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica e não poderia deixar de referir um mimo que a Ana Sofia colocou na sua nota bibliográfica, que é sem dúvida a sua atividade mais importante de todas elas, mãe de 3 filhos com idades entre os 5 e os 18 anos. Muito obrigada, Sofia. Vamos então ouvir a nossa convidada falar sobre inovar em nutrição e alimentação animal. A palavra é sua. Obrigada, Liliana. É um mimo, é um grande mimo, porque é a minha, eu costumo dizer que são as minhas, quando perguntam concretizações, eu digo que são sem dúvida os 3 estarolas, e que peço desde já desculpa se ouvirem o mais novo berrar, porque anda para aí a correr pela casa fora e, portanto, será entre o mais novo a berrar ou os gansos também a berrar, será provável que haja aqui algumas interferências sonoras, pelo qual peço já desculpa. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês e agradeço o convite que foi feito e fica a promessa de quando pudermos eu faço uma visita física. Tenho muito gosto em conhecer o CEBAL, no qual tenho bastantes amigos e sei que estão aí. Vou falar um bocadinho do FIDINOV, se bem que em traços gerais a Liliana já abordou. Vou deixar alguns temas no ar, para eventualmente depois podermos discuti-los mais aprofundadamente na discussão, porque acho que será a parte mais interessante desta interação. Portanto, o FIDINOV é um laboratório colaborativo, não é? Estas figuras que foram criadas são 26 no total, e o FIDINOV é um desses 26, dos 5 do cluster do agroalimentar que existem, o FIDINOV é um dos que está mais ligado à produção animal. Temos outro que também está muito ligado à parte da aquacultura e nós que estamos ligados à produção animal no geral, com um enfoque particular na nutrição, e eu já desenvolverei mais a nossa atividade. Quando nós falamos em produção animal, e não vale a pena fugir, é só problemas, não é? Portanto, nós somos, eu não diria o pior que existe no mundo, mas certamente responsáveis por grande parte do mal que nele existe. O setor da produção animal está na ordem do dia e ainda bem, nem sempre pelas melhores razões, mas também por vezes nas melhores. Nós é que nos tendenciamos a focar nos problemas. E podiam perguntar então porque é que eu começo a apresentação pelos problemas? Porque não vale a pena fugir, eles existem. Eventualmente não da forma como muitas vezes são apresentados e exacerbados, e na realidade porque é tradicionalmente humano, não é? Nós facilmente enquadramos e nos fixamos no mal e esquecemos todo do bom. Eu vou tentar hoje falar um bocadinho do bom, não esquecendo o mal, mas desmistificando se calhar alguma parte do mal que nós temos no
E, portanto, uma das questões que eu pergunto é, e se os animais não fossem o problema, mas de facto parte da solução? E deixava isto assim no ar, não é? Porquê pensar na produção animal como apenas na parte problemática da produção animal, e não digo com isto esquecer essas questões, não, mas porquê não olhar para a produção animal como parte da solução, integrar e torná-la a mais-valia para a solução. E é um bocado isso que, é um bocado essa a nossa, digamos assim, a nossa base no FID9, ok? É esta abordagem, é olhar para o setor com esta visão. E, portanto, alguns dados que muita da assistência conhece, na alimentação animal, a alimentação animal representa até 80% dos custos de produção. Portanto, num sistema de produção, seja ele mais baseado em pastagem, menos baseado em pastagem, mais eficiente, menos eficiente, a alimentação é sempre o principal custo na produção. Okay? E até nós, não é? Nós precisamos de nos alimentar e grande parte dos nossos custos são feitos com a alimentação. Nos sistemas de produção isto é um facto, até 80% dos custos de produção. E por outro lado, cerca de 86% dos alimentos para animais não são apropriados para consumo humano, ou seja, são alimentos não edíveis. Se pensarmos, se olharmos, e aqui claro estamos a incluir o que nós chamamos, não é, de coprodutos, já vamos falar um pouco mais deles, mas mesmo se pegarmos nas áreas de produção de colheitas e de pastagens, apenas 25% aproximadamente destas áreas, ao nível da União Europeia, são utilizadas para produzir alimentos para humanos. Ao contrário, são alimentos consumidos por humanos. Tudo o resto, todos os 75% são utilizados pelos animais. E dentro destes 75% temos os tais 86% de coprodutos, ou mesmo áreas, arbustos, por exemplo, que não são possíveis de produzir alimento para humanos, ok? E produzimos alimento para animais. Portanto, muitas vezes quando vem aquela conversa de que as áreas de produção de terra arável é tudo para alimentação animal. Não, é errado. Okay? Isso não é verdade. E temos, como a base desta utilização de partes não edíveis para os humanos, com base nos animais, temos o modelo perfeito, que é o ruminante, e que é para mim hoje paradoxal, como nós, quando eu iniciei o meu curso de Engenharia Zootécnica, quando falávamos em nutrição animal, nos primórdios da zootecnia, o ruminante surge como uma mais-valia precisamente porque tem em si a potencialidade de transformar matérias-primas de baixo valor nutricional em alimento de elevado valor nutricional para nós humanos, e portanto é um animal, ou são animais que a sua grande mais-valia era precisamente não competir connosco, não é? E utilizar este tipo de matérias-primas, e hoje nós vemos estes animais como um problema. Isso para mim causa-me confusão, confesso. Todo este sistema, eu não vou aqui entrar em questões de fermentação ruminal ou da mais-valia, se quiserem depois podemos falar um pouco sobre isso, mas é uma mais-valia muito grande que nós temos e que nós, na produção animal, conseguimos tornar os sistemas de produção muito eficientes na generalidade para este tipo de animais que hoje são considerados uma grande desgraça, principalmente do ponto de vista ambiental. Se formos e se olharmos, e nunca como hoje vivemos em tempos tão desafiantes, diria eu, em termos para quem trabalha no setor, como nós, seja na área de investigação, seja na área, no setor mesmo primário, no campo, são tempos muito desafiantes. Nós temos atualmente, ao nível europeu, as estratégias, temos a política agrícola comum, temos o Green Deal, a estratégia do Farm to Fork, a biodiversidade e a estratégia do metano, são documentos muito longos, são documentos complexos, são documentos que dão um enfoque, e bem, grande na parte agrícola, e onde temos como prioridades
da parte que nos interessa, digamos assim, no setor, a diminuição de tudo quanto seja a utilização de pesticidas e fertilizantes, a diminuição, a erradicação dos poucos antimicrobianos que se utilizam, porque é preciso também ver que nós na União Europeia temos uma legislação muito apertada, seja em termos de utilização de antimicrobianos, seja em termos de bem-estar animal, e portanto nós na União Europeia, comparativamente com outros países, como por exemplo os Estados Unidos, nesse aspecto legislativo estamos, eu diria, muito à frente. Temos que diminuir as emissões de gases com efeito de estufa, e na produção animal, estamos a falar na parte dos animais e na parte do tratamento de estrumos e chorumes, diminuir os impactos ambientais e, claro, diminuir aparentemente a quantidade de consumo de produtos animais na nossa dieta. E eu aqui devo, e isto é uma opinião muito pessoal, de manifestar a minha dúvida. Eu não sei se é assim tão claro que nós comemos ou consumimos, nós humanos, produtos de origem animal a mais. Eu acho que sim, vivemos numa sociedade de excessos e o consumo alimentar é um deles. Não sei até que ponto é que de facto temos que diminuir drasticamente o consumo de produtos de origem animal, mas isso é uma opinião muito, muito pessoal. Aumentar a biodiversidade, aumentar o bem-estar animal, ainda temos um caminho aqui no bem-estar animal, já andámos muito, mas ainda há mais que andar. Aumentar o uso eficiente de recursos, e aqui os animais entram aqui como uma luva, eu digo que encaixam-se aqui como uma luva. A questão da agricultura orgânica ou biológica, não vamos entrar nela, é muito discutível, já muitos de vocês, de certo, também já se viram deparados com esta questão de aumentar a área agrícola em certificação biológica, é uma falácia, mas também não vou entrar por aí. E, claro, o uso alternativo de proteínas, seja na alimentação humana, seja na alimentação animal. E nós aqui, na parte da alimentação animal, e vou começando a focar um pouco mais nisso, temos e o FIDI9 aí é um dos seus pilares, um dos seus eixos, digamos assim. Portanto, olhar, e isto é a visão da Animal Task Force para este ano, olhar de facto os animais e a produção animal como não é? Algo que se encaixa perfeitamente numa circularidade e desenvolver estratégias baseadas em ciência sempre e tecnologia que reduzam a dependência atual dos recursos não renováveis que nós temos ao nível europeu e não só, idealmente a nível mundial. Estas estratégias deverão ser focadas no sustentável da terra, do solo e na interconexão de sistemas de produção animal e vegetal, ou seja, voltarmos a juntar estes dois sistemas, voltarmos a integrar, não trabalharmos os sistemas trabalhados, sistemas de produção animal, sistemas de produção vegetal, não integrarmos tudo, o que no fundo acabamos por ir fazendo, mas de uma forma agora mais coesa e mais direcionada. E é aí que, de facto, nós, cá em Portugal, o FIDI9 surge como uma estrutura que tem como principal objetivo apresentar soluções, desenvolver soluções. Algumas é preciso desenvolvê-las, outras na realidade já existem, mas não estão devidamente disseminadas ou não estão devidamente transpostas. E é esse um dos grandes objetivos. Trazer a ciência para a prática, fazer a ligação, okay, entre a investigação e a indústria, inovar soluções nutricionais, e muitas vezes o inovar aqui não é encontrar um alimento ou uma matéria-prima nova, não, é de facto avaliar e trabalhar uma que até já existe, que até já é utilizada, mas em quantidades pequenas ou com limitações, verificar quais são essas limitações e tentar ultrapassá-las ou resolver essas limitações e encontrar então aí soluções. Inovar e promover a sustentabilidade na produção animal e servir aqui como estrutura de interface. O que é um laboratório colaborativo? Pronto, os laboratórios colaborativos são estruturas que foram criadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O principal, o objetivo base é estimular a criação de emprego altamente qualificado, gerando retorno económico e social. São laboratórios de ideias. Portanto, quando às vezes dizem laboratório, não há propriamente um laboratório físico, como a gente pensa em laboratório, não é? Com equipamentos, com tudo, não. O laboratório é no sentido de laboratório de ideias, de brainstorm, investigação e inovação que envolvem empresas e entidades de investigação e desenvolvimento do setor português. E
devem responder aos desafios emergentes nas diferentes áreas através da consolidação de formas de colaboração entre estas entidades. E, portanto, trabalhar para fechar o tal gap, não é? O tal fosso que é tão conhecido não só cá em Portugal, mas a nível internacional, entre a academia e entre a ciência e a prática, digamos assim, e surgimos aqui os laboratórios colaborativos como estruturas de interface. O FIDI9 em particular, nós temos no nosso consórcio, nós somos um consórcio de 18 entidades, somos liderados por uma associação setorial, que é a Associação Portuguesa de Industriais de Alimentos Compostos para Animais, a IACA, que está sediada em Lisboa. Temos depois connosco, dentro do nosso consórcio, a nível de entidades do Sistema Científico Nacional, o INIAV, em Santarém, onde nós estamos sediados. Temos depois o BICPAS na Universidade do Porto, a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, o Requinte, também o Laboratório Associado da Universidade do Porto, e o INESCTEC, que nos dá aqui uma parceria na área da tecnologia muito interessante, o Requinte muito na área das análises e da parte química. Dizer que temos capacidade instalada para, a nível nacional, realizar investigação na área de ciência animal de ponta, ok? Igualando qualquer um dos nossos parceiros a nível europeu. Depois, como empresas, temos um conjunto de 11 empresas, a maior parte delas ligadas são empresas de alimentação animal ou grupos muito ligados à produção de alimentos compostos. Temos uma empresa de produção de microalgas e temos uma empresa de produção de insetos para feed e também para food. Estamos localizados em Santarém, como referiu a Liliana, e, portanto a nossa sede é na ESN, que é tradicionalmente e bem o polo congregador na área da investigação em ciência animal, tem condições excelentes e melhorará sem dúvida, porque está agora também junto na rede de inovação da Estratégia Terra Futura e, portanto, contamos com o apoio e com a nossa casa, que é a ESN em Santarém. Dentro do consórcio nós temos competências em nutrição e alimentação animal, sistemas de produção animal, saúde animal, biotecnologia, robótica e toda a parte ligada às novas tecnologias, química, bioquímica, biotecnologia, processamento de matérias-primas e alimentos, tecnologia de processos de fabrico, microbiologia e segurança dos alimentos, análises sensoriais e organoléticas e muitas outras, não só fruto do consórcio que temos, que é muito abrangente e nos confere de facto esta grande multiplicidade de potencialidades dentro do consórcio, quer com parcerias que nós próprios temos com outras entidades de fora do consórcio e que podemos também facilmente ir buscá-las. Portanto, eu sei que sou suspeita, não é? Porque sou diretora do FIDI9, mas eu não tenho dúvidas que nós no FIDI9 temos neste momento a tempestade perfeita para conseguirmos finalmente termos uma congregação do setor na área da produção animal e conseguirmos de facto não mudar o mundo porque sejamos realistas, mas contribuir muito para no panorama nacional fazer uma diferença, ok? Fazer uma diferença. Essa é a nossa visão, é ser a estrutura de interface de referência entre a indústria, as entidades de investigação e desenvolvimento e o consumidor e, portanto, sermos aqui o farm to fork, se quiserem, a nível nacional, conseguirmos chegar a toda a gente, promover abordagens inovadoras e disseminação de tecnologia, criação de negócios a médio e longo prazo, no setor da produção, claro, sempre com um especial enfoque na alimentação animal e contribuindo para que este setor seja mais dinâmico e competitivo, ainda mais do que o que é, e conseguirmos de facto ter aqui uma influência e fazer a diferença. De que forma? Respondendo aos problemas do setor pecuário no geral, da alimentação animal em particular, de forma multidisciplinar e integrada e desenvolvendo e estabelecendo moldes eficientes de interface e transferência de conhecimento de e para as empresas e o mercado. E termos aqui, e vou falar disso quando estiver agora nos nossos 5 pilares estratégicos, termos também uma função transversal, no fundo, de educação, se quiserem, na área do nosso setor. Os nossos desafios são os desafios da área do setor da produção animal, não é? E, portanto, as preocupações e expectativas da sociedade é o nosso grande desafio e nós sentimos isso
todos os dias, nós, não só o FIDI-9, mas todo o setor. A disseminação de conhecimento, isto está muito ligado ao anterior, porque nós temos aqui, uma coisa é falar para dentro do setor e com uma linguagem técnica em alguns fóruns, mais científica noutros, mas dentro do setor. Outra coisa é disseminar conhecimento para fora do setor, e aí a linguagem e a abordagem tem que ser diferente. As questões do One Nutrition e do One Health, que estão na ordem do dia a nível internacional, claro que eu não poderia deixar de ser a neutralidade climática, e eu fujo aqui de propósito à terminologia neutralidade carbónica, porque é demasiado redutora. E não nos podemos dar ao luxo de tratar estas coisas de forma leviana, e fará sentido trabalharmos e falarmos em neutralidade climática e não neutralidade carbónica, e portanto observar o sistema de forma diferente e, claro, avaliar, contabilizar o life cycle assessment dos sistemas de produção, emissões, retenções e tudo o resto. Sabemos que esta é uma área muito complexa, e que é um grande desafio. As oportunidades, se por um lado as preocupações e expectativas da sociedade são um desafio, também são uma oportunidade, ok? Mais uma vez, paradoxalmente, nós vivemos numa sociedade, em tempos em que, se por um lado há uma sede de conhecimento por parte da sociedade muito grande, por outro lado, a busca por esse conhecimento nem sempre favorece a ciência, e sabemos bem que em todos os setores, isto é transversal, temos problemas em comunicar a ciência. Há muita gente que acredita que o Covid é uma invenção e, portanto, não, para que falar mais? E isto aqui também pode ser uma oportunidade. Ser a interface entre a indústria e a investigação, este fosso tem que ser cheio, e há necessidade e há consciência disso. Temos também aqui as oportunidades nas novas fontes proteicas em alimentação animal. Insetos, algas são muito interessantes, a legislação já está a avançar e a trabalhar, mas temos os coprodutos, muitos deles já são utilizados. Eu lembro-me, quando estava a estudar, falar em alguns deles, e continuamos a trabalhar ao nível de investigação e mais aprofundadamente neles hoje em dia, e porque ainda há margem de manobra para os trabalhar, e portanto isto são oportunidades que nós trabalhamos. Temos ainda potencial para melhorar a eficiência dos sistemas de produção, através de implementação de práticas técnicas adaptadas às diferentes situações, e portanto ainda temos aqui margem de manobra, e temos aqui a parte toda dos serviços de ecossistema que o setor providencia e que na realidade não são devidamente contabilizados e que têm que ser, revela-se também como uma oportunidade. E no fundo, trabalhar a produção animal de forma socialmente responsável do ponto de vista nutricional, enquanto ao mesmo tempo diminuímos o impacto negativo, porque também existe um impacto positivo, não é? Mas lá está, a gente é sempre para o negativo, que a produção animal terá no ambiente. Nós no FIDI-9 temos 7 eixos estratégicos, ou ações estratégicas, se quiserem, estão todas encadeadas umas das outras e delineam no fundo a nossa ação. A primeira é trabalharmos prospectivamente, numa análise prospectiva, como é que vai de facto evoluir o consumo de produtos de origem animal, carne, leite e outros, nos próximos anos. É um facto, é mesmo verdade o que se diz de que vai diminuir brutalmente? Não sabemos, especula-se, mas não sabemos, e portanto trabalhar essa questão. Trabalhar a questão da eficiência dos recursos e, portanto, estudar novas matérias-primas, novos recursos alimentares, novas dietas, se calhar até mais do que encontrar um alimento ou uma matéria-prima que é completamente nova. Trabalhar as dietas e a forma como os animais são alimentados para sistemas pecuários sustentáveis nesta visão de interligação, também de circularidade da produção. A questão das qualidades e segurança do produto e, portanto, o impacto de substâncias naturais na produção animal e na redução da resistência antimicrobiana. Na União Europeia já não se utiliza muito, mas a curto e médio prazo será completamente proibido utilizar alguns produtos antimicrobianos, e portanto a busca por soluções naturais, eu meto sempre naturais entre aspas, porque é muito discutível o que é natural, o que é artificial, mas a busca por soluções naturais é uma necessidade, e estamos a trabalhar isso.
A questão da bioeconomia circular, não é? Da circularidade e, portanto, a utilização de coprodutos agroindustriais na cadeia alimentar já existe, já é feito, não é novo, mas ainda há aqui margem, ainda há aqui espaço para trabalhar, ok? Esta introdução e esta inclusão. Depois a implementação de novos processos ao nível da qualidade e segurança na unidade fabril e aqui muito especificamente na produção de alimentos compostos, questões de contaminações cruzadas, de alterações de determinadas matérias-primas, etc. E a parte da zootecnia 4.0, não é? O desenvolvimento de tecnologias inteligentes, seja para a indústria dos alimentos compostos, seja para a produção animal diretamente, e portanto estamos a falar de nutrição de precisão, estamos a falar de utilização de tecnologias de ponta na produção. E, por último, mas que está intimamente associada a todas elas, as ações de transferência e disseminação de conhecimento, e aqui, como eu disse há pouco, dentro do consórcio, para fora do consórcio, para o setor, mas também para a sociedade em geral. E esse é outro dos grandes desafios que nós temos. Portanto, as nossas competências e atividades, e como disse a Liliana, nós começámos a nossa atividade em outubro de 2020 e, portanto, pronto, já arrancámos, estamos agora a ganhar velocidade. É um forte conhecimento técnico do setor e das suas necessidades e fragilidades. Temos um consórcio muito forte e muito complementar, e isso é como eu disse, é a tempestade perfeita no bom sentido. Estimular a comunicação e o conhecimento e a transferência de tecnologia. Temos, e isto também é muito fruto do consórcio, da IACA e até da ESN, ou seja, da vontade grande que existe em meter esta comunicação a andar, e claro também a parte da promoção de projetos conjuntos de investigação, desenvolvimento e inovação, que temos vindo a trabalhar. Os nossos mercado-alvo é esta distância, porque lá está, ainda estamos a começar, mas serão assistência, consultoria técnica e científica, seja a projetos de investigação, seja nesta transição que as explorações terão mais cedo ou mais tarde de fazer, que a produção terá mais cedo ou mais tarde de fazer, para sistemas de produção mais integrados, mais circulares e, portanto, prestar apoio aí, refletir e trabalhar as preocupações e prioridades da indústria, aumentando a sua competitividade. Portanto, a indústria atualmente sabe o que precisa e as alterações que precisa de fazer no sentido de se tornar mais neutra do ponto de vista climatérico e do ponto de vista de eficiência também, económica e não só, e, portanto, pede-nos, de facto, soluções para implementar essas soluções e teremos que o fazer. Suportar e promover o setor pecuário nacional em redes e parcerias nacionais e internacionais e, portanto, caracterizar muito bem o que existe e disseminar as nossas especificidades, porque o setor pecuário em França é diferente do setor pecuário em Portugal, o setor pecuário em Espanha é diferente do nosso, não é melhor, não é pior, é diferente. Nós temos particularidades muito sui generis, somos um país muito pequeno, temos uma diversidade de recursos genéticos animais brutal, temos uma diversidade de sistemas de produção animal louca, temos muitas mais-valias em todos eles e que não são facilmente transponíveis para as caixas, digamos assim, que existem a nível europeu, e portanto ter aí uma atividade também será pertinente. E pronto, a nível genérico, temos aqui os nossos pontos-alvo, não é? Na sequência do que eu estava aqui a falar. Quem somos? Para já, somos só 2, daqui a uma semana e meia já seremos 4, porque fechámos na sexta-feira dois concursos para admissão de 2 investigadores. Atualmente sou eu e é a Ana Cristina Monteiro, somos ambas engenheiras geotécnicas, ambas muito ligadas à área da nutrição animal e pronto, temos estado nos últimos 4 meses digamos assim, a ligar o motor do Fidinov e a colocá-lo em andamento, e agora dentro de 15 dias, um mês, teremos mais 2 colegas para nos ajudar e para começar já a trabalhar, até porque já temos neste momento 3 desafios para resolver no imediato e que iniciaremos muito rapidamente. E pronto, não vou alongar mais, já vou com 27 minutos, termino com esta frase de um relatório da FAO de agosto de 2020, que é de facto, pode-se dar as voltas que quiser, mas continuamos a aumentar e precisamos de aumentar a produção agrícola no geral,
mas mantendo e garantindo a sustentabilidade do nosso planeta, que é muito importante, porque senão não vale a pena. Podemos aumentar a população quanto quisermos, se o planeta for à vida, vamos também todos atrás. Gostaria muito de agradecer mais uma vez à Sofia Santos por ter estado aqui connosco na nossa casa